amado irmão. É uma alegria muito grande poder participar de um culto com os irmãos. Eu estou me sentindo assim dentro da ICBU. Vejo a igreja aí, é o irmão Pila, é o irmão Vicente, acho que a irmã Cátia do outro lado, e outros irmãos que eu ainda não conheço, mas espero um dia conhecê-los pessoalmente. Que Deus seja louvado com a vossa presença. Também aos demais irmãos que estão aqui conosco, irmãos de Recife, o irmão Irenildo está em Osasco, de outras cidades aí, que Deus seja louvado com a presença de todos, então. Hoje nós escolhemos um texto muito conhecido dos irmãos, para nós meditarmos, e o importante são as lições que vamos extrair para as nossas vidas. O texto está em Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. São 10 versinhos, mas muito significativos. Lucas 19, de 1 a 10. E poderíamos até colocar um título nessa mensagem aqui: Hoje quero ser seu hóspede. É hoje, não é amanhã não, nem depois. Hoje quero ser seu hóspede. Ou então, hoje quero me hospedar contigo, na tua casa. Esse é o título da mensagem de hoje. Então, vamos ler, fazer uma leitura direta, como um sermão expositivo, e depois nós comentaremos algo de que achamos interessante. Nos diz o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, um varão, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E passando e apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo, todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias ao Eterno por essa mensagem para nós nesta manhã. Aqui está contando uma caminhada de Jesus missionária, né? Um trabalho missionário que Jesus ia fazer. E sempre ele fazia trabalhos missionários, pregava o evangelho em determinadas cidades. E quando ele passava por Jericó, ia atravessando toda a cidade, ali tinha um homem que desejava vê-lo. Eu quero ver Jesus. A primeira lição que nós vamos aprender aqui é que Jesus sempre está passando por perto de nós. Ele sempre está se aproximando, sempre está passando. O interessante é o despertar no coração de Zaqueu. Desejava ver Jesus. Já despertamos esse desejo também em nosso coração? Acredito, tenho certeza plena de que os irmãos que estão nesse culto, que estão aí na igreja ICBU, é porque um dia despertou no coração o desejo de ver Jesus. Não deixaram Jesus passar por vocês sem que pudessem vê-lo. Eu quero ver Jesus de perto. Mas, irmãos, o problema com Zaqueu aqui é muito interessante. Zaqueu era um homem que não era bem visto no meio da sociedade. Ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos. E vocês sabem, quando se trata de cobrar impostos, e olha, está cobrando demais. Então,
era odiado por alguns, ou pela maioria daquela cidade. Mas não interessa o tamanho do pecado de Zaqueu. No relato bíblico que conta que ele desejava ver Jesus. Mas tinha um problema muito sério ali. Como é que eu vou ver Jesus se eu não consigo? Algo está impedindo eu ver a Jesus. E o que impedia Zaqueu ver a Jesus naquele momento era a multidão, ele não podia se aproximar de Jesus, e a sua estatura, que era pequena. Ele era muito pequeno. Como é que eu vou ver Jesus? Nem levantando os pés, subindo numa cadeira, eu posso ver a Jesus. Então, de imediato, Zaqueu traçou uma estratégia. Estratégia de Zaqueu qual foi? Você tem uma lâmpada na sua casa e você deseja trocar, e você não tem uma escada, como é que eu vou trocar essa lâmpada? Vou subir numa cadeira, mas na cadeira eu também não alcanço. Então você puxa a mesa, olha a estratégia, puxa a mesa, coloca a cadeira em cima da mesa, sobe na mesa, sobe na cadeira, agora alcança trocar a lâmpada. Zaqueu também fez uma estratégia. Já que a multidão impede eu ver a Jesus, já que eu tenho uma pequena estatura, não consigo vê-lo, a estratégia de Zaqueu foi, eu sei que ele vai caminhando na avenida principal de Jericó. E nós sabemos que as avenidas principais, não sei aí em São Paulo, mas aqui em João Pessoa, elas são cheias de árvores. Aqui e acolá tem uma árvore. E Zaqueu disse, olha, ele vai passar debaixo daquela árvore, porque aqui é a caminhada dele. Então Zaqueu deixou tudo para trás, correu adiante, a Bíblia diz, adiante de todos. E, na sua estratégia, de repente ele sobe naquela árvore e fica ali esperando Jesus passar. Na minha Bíblia diz que aquela árvore era uma figueira brava. Uma figueira brava. Mas Zaqueu subiu e ficou ali esperando. Jesus não conhecia Zaqueu, nunca o viu. Mas quando Jesus se aproxima daquela árvore, Jesus para. E a multidão também para. De repente, Jesus olha para cima e ali vê Zaqueu. E diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Quero ser teu hóspede. Zaqueu, desce depressa. Amados, esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Desce depressa, porque eu quero estar na tua casa. Se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei em tua casa, serei teu hóspede, cearei contigo. Irmãos, aquela árvore representa para Zaqueu também a árvore do pecado. Era uma árvore que não produzia fruto, era uma árvore brava. E Zaqueu estava naquela árvore. Mas nós temos, digo eu, você e todos, que desejam ver a Jesus, descer da árvore do pecado para ver a Jesus. Porque Jesus está nos chamando. Ele diz assim, olha, desça depressa da árvore do pecado, venha para perto de mim. Esse foi o chamado de Jesus para Zaqueu. Você tem desejo de ver a mim? Não fique escondido na árvore do pecado. Desça daí. Adão e Eva se esconderam por trás das árvores, lá no jardim do Éden. Quando Deus ia passando, onde tu está? Estava escondido. E eles viam, ou queriam ver, ou estavam com medo de ver. Descer da árvore do pecado, essa é uma lição. Mas a lição mais importante é você ter o desejo de ver. E o descer depressa, porque Jesus disse, desça depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu estava tão desejoso de ver a Jesus, de ter comunhão com Jesus, que desceu a toda pressa. Apressadamente desceu e recebeu com enorme alegria. A King James, versão atualizada, diz que Zaqueu recebeu com enorme alegria. Quanta alegria Zaqueu teve naquele momento. Muitos recebem a Jesus, ficam meio mornos, ficam desanimados, mas, irmãos, temos que receber com alegria. Igreja e CBU, receber Jesus com alegria e permanecer com Jesus como hóspede na sua casa, na sua vida. E quando Jesus é teu hóspede, só precisou um dia, irmãos. Hoje eu quero ser teu hóspede. Uma vez só que ele é hóspede nosso, meu e seu,
nossas atitudes começam a mudar, nosso comportamento começa a mudar, nosso vocabulário começa a mudar. Jesus, como hóspede de nossa vida, faz toda a diferença. Zaqueu era um homem egoísta. Zaqueu era um homem que não amava aos pobres. Zaqueu era um homem que extorquia as pessoas que viviam naquela cidade. Aí a Bíblia diz que quando ele recebeu a Jesus com alegria, ele disse: Senhor, agora eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha a mudança que se operou no coração de Zaqueu. Antigamente ele não se importava com os pobres, mas agora, depois que Jesus é hóspede na sua vida, ele diz: vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E aqueles a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. Que mudança feliz se operou no ser, no coração de Zaqueu, a partir do momento que ele recebeu Jesus e permitiu que Jesus fosse hóspede na sua vida, na sua casa. Essas são as mudanças. Não foi só na vida de Zaqueu, não. Na vida de outras pessoas também que se encontraram com Jesus, houve essa mudança. Eu queria fazer aqui uma comparação. Uma vez Jesus se encontrou com um jovem rico e disse: olha, tu queres entrar no reino dos céus? Vende os teus bens e dá aos pobres. E aquele jovem rico era dono de muitas propriedades, mas ele não quis vender nenhuma sequer para dar aos pobres. E se retirou. Era riquíssimo, se retirou, não quis dar parte dos seus bens aos pobres. Enquanto Zaqueu, quando teve seu encontro com Cristo, aquele jovem também teve um encontro com Cristo. Mas Zaqueu, quando teve esse encontro com Cristo, ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Essa é a mudança feliz que se opera no ser daqueles que resolvem fazer de Jesus hóspede na sua vida, hóspede na sua casa. Sabe, irmãos, outra coisa interessante é que quando você entrega a vida a Jesus, quando você diz assim: Jesus, eu te aceito como hóspede na minha casa, aparece e tem mudança de vida, porque uma mudança feliz se opera no seu ser, porque Jesus faz a transformação. Aparece alguns que murmuram. No texto diz que muitos ficaram murmurando ali naquela multidão. Como é que ele, um santo, agora vai se hospedar como um pecador? Jesus não quer saber o tamanho do teu pecado. Jesus não quer saber a quantidade de pecados que tu tem. O tamanho do teu pecado e a quantidade de pecados não isenta Jesus de querer ser hóspede na tua casa, na tua vida, na minha vida. Não, ele quer ser, porque quando ele entra em nossa vida, aí existe a purificação dos pecados. Eu me lembro de um texto que eu li na Bíblia, que Isaías se sentiu pecador. Ai de mim, agora vou morrer porque sou pecador. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração de lábios impuros. Agora vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. E Deus olha para Isaías e diz: calma, Isaías, você não vai morrer. Chama um anjo e diz: pega ali uma brasa viva com uma tenaz e coloca nos lábios dele. E lá vem o anjo, voou com a brasa viva e coloca nos lábios de Isaías. Aí sim, Deus diz a Isaías: agora eu purifiquei o teu pecado. Você disse: ai de mim que eu sou homem pecador, vou morrer. Mas quando tem um encontro com Cristo, quando permite que Cristo e Deus o Pai se tornem hóspedes na sua vida, o seu pecado, o meu pecado serão purificados. E assim ficaremos habilitados para continuar vivendo no meio de uma geração impura, no meio de uma geração de lábios impuros, contudo, porém, tendo os lábios nossos purificados, uma vida purificada, uma vida santificada, porque quem habita no coração é Cristo. Cristo é quem habita em nosso coração. Mesmo que alguém murmure, que alguém aponte o dedo para ti, como diz o texto aí, muitos murmuravam, querendo te condenar, Jesus diz: eu não te condeno. Eu vim para te salvar.
Não podemos tirar ou enxergar o argueiro no olho do irmão quando uma trave tremenda está no nosso. Primeiro, tira a trave do teu olho. Como é, multidão? Você quer tirar a trave, quer tirar o argueiro do olho de Zaqueu, dizer que ele é pecador, quando você tem uma trave? Como é que você quer julgar e condenar a Cristo, dizer que ele não pode, é indigno de estar ali com aquele pecador? Aquele pecador é indigno de recebê-lo, porque ele é santo. Jesus é santo e Zaqueu é pecador. Queridos irmãos, no verso 9, Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E se nós observarmos, Jesus diz isto depois que Zaqueu diz assim: olha, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. Depois que Zaqueu diz essas palavras, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Aí eu pergunto, olha a pergunta que fica no ar. A salvação na casa de Zaqueu houve porque ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir quadruplicadamente a quem ele havia defraudado? Terá sido por isso? E se acreditarmos que seja isto, a salvação não estaria sendo pelas obras? A justificação não estaria sendo pelas obras? É por dar esmolas? É por repartir o pão com alguém que nós vamos ser salvos? Ou a salvação para Zaqueu, quando Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, foi porque ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria para Jesus ser seu hóspede. Eu acredito que é porque ele recebeu Jesus com alegria, decidiu ter Jesus no coração como seu hóspede. Agora, quando nós temos Cristo no coração como nosso hóspede, então nossas atitudes mudam. Aí vem as consequências, né? Jesus fez uma grande mudança no meu ser. Eu não sou mais quem eu era, agora sou uma pessoa diferente. Se antes eu odiava as pessoas, agora eu estou amando as pessoas. Mas eu vou ser salvo não é porque eu estou amando as pessoas, porque Jesus é hóspede na minha vida e fez essa mudança. Então, eu não vou ser salvo porque eu amo as pessoas, porque eu dou as coisas aos pobres, não. É porque eu aceitei a Cristo. O fazer essas obras é uma consequência de ter Jesus como hóspede em nossa vida. Essa é a diferença. Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Está escrito lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que os filhos de Abraão são aqueles que abraçam a promessa que foi dada a Abraão. Todos serão abençoados ao vir o descendente, e o descendente é Cristo. Então, são filhos de Abraão, são filhos da promessa. E Jesus conclui dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu se considerava um homem pecador, um homem perdido. Outra vez Jesus conversando lá, dialogando com os fariseus, e eles murmurando, não queriam aceitar a Cristo. Aí Jesus disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Por isso que eu me sento com eles, como com eles, bebo com eles, estou no meio deles, porque eu tenho uma obra a fazer. Salvar a vida deles. Não se considere santo ao ponto de excluir as pessoas do seu convívio. Não existe isso. Quanto mais santo você se sentir por ter a presença de Deus na sua vida ou por andar na presença de Deus, se aproxime dos pecadores e pregue o evangelho para eles. Eu estou muito feliz, eu voltei a trabalhar, né, no meu setor, eu estava um pouquinho afastado, e lá está se tornando assim um ponto de pregação. Então, cada dia que a gente está lá na escala, é 1 hora e meia de conversa sobre a Bíblia. É maravilhoso isso. E o pessoal lá fica assim, admirado, muito se admirado. Tem um evangelho que é dirigente de igreja também, da Igreja Assembleia, nós somos muito amigos, e ali a gente puxa uma conversa e daqui a pouco vai chegando gente, vai chegar um aqui, chega outro ali,
e vai se aproximando e escutam as boas novas de salvação, que está somente em Cristo. Então, amados, concluindo, eu gostaria de dizer que em Cristo Jesus, Zaqueu achou um grande amigo. Achou um grande amigo que fez grandes coisas por Zaqueu. Zaqueu, que antes odiava as pessoas, passou a amar. Não fazia conta das pessoas, passou a ajudar as pessoas. Onde ele defraudava, passou a restituir. Dá testemunho do que Cristo fez na sua vida. Principalmente os pecados de Zaqueu que foram perdoados. Esse grande amigo, nós desejamos ter sempre conosco. Nós desejamos sempre ver. Amados, cada um de vocês que aí está na igreja, online, e estamos aqui glorificando a Deus, porque um dia decidimos em nosso coração ver a Jesus. E assim como Jesus disse para Zaqueu, hoje é o dia que eu quero pousar na tua casa, estar contigo, ele também diz para nós, hoje é o dia da tua salvação. Se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Não rejeiteis a oportunidade. Jesus ia passando, oportunidade única. Zaqueu abraçou aquela oportunidade. Se Jesus passa, vai embora, e Zaqueu não dá importância, talvez Zaqueu não tivesse nunca mais o privilégio, nem a oportunidade de ter Jesus em sua vida, de ter Jesus como hóspede em seu lar. E quando Jesus entra no lar, a bênção vem. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Entrou no lar, na festa de casamento, veio uma bênção, transformou água em vinho. Entrou no lar, numa ceia, na casa de Simão, veio uma grande bênção. Ali foram abençoados todos. Ele até foi ungido antecipadamente para a sepultura. E Jesus quer entrar no meu lar, no teu lar, na minha vida, na tua vida, e quer fazer a obra. E a obra da salvação, que te prepara, que me prepara, que nos prepara para a eternidade. Portanto, amados, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, para que, se ainda tiver alguma árvore do pecado na nossa mente, possamos descer depressa dessa árvore e receber Jesus com alegria, porque Ele está disposto a perdoar o nosso pecado, mesmo que encontremos murmuradores dizendo que nós não somos dignos. O único quem sabe falar e dizer que somos ou não é Cristo, porque Ele veio morrer por mim e veio morrer por ti, e veio nos preparar para a eternidade. Que Deus te abençoe e abençoe a cada ouvinte nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.